Shalom, shalom, irmãos. Quero engrandecer, exaltar o nome do Altíssimo, porque Ele é digno de toda a nossa adoração, de toda a nossa exaltação, de todo o nosso louvor. Exaltado, bendito e glorificado seja o nome do nosso Pai. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos esta semana uma passagem que está no livro de Lucas, no seu capítulo 8, uma passagem conhecida que vai falar sobre a libertação do endemoniado de Gadara. Vamos ler a partir do versículo 35, Lucas 8, 35. Está escrito: Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Yeshua. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Yeshua, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Yeshua, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. E Yeshua, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que o Altíssimo fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Yeshua lhe tinha feito. Aqui, Yeshua, ele, juntamente com seus discípulos, eles vão até a cidade de Gadara para libertar aquele homem. Ele estava possesso por uma legião, e quando ele vê Yeshua, ele clama em alta voz, dizendo: Que tenho eu contigo? E Yeshua, Filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes. Porque Yeshua estava dando ordem para que saísse daquele homem os demônios que o possuíam. Porque aqueles demônios, eles haviam trazido sobre a vida daquele homem destruição da sua comunhão com a família, exclusão da sociedade. Ele andava preso, com cadeias, com grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. É isso que o inimigo ele veio fazer, Ele veio matar, roubar e destruir. E era justamente o estado em que esse homem se encontrava. Ele não tinha comunhão com a família, ele tinha família, mas ele não tinha comunhão com a família. O inimigo roubou o direito daquele homem por um tempo de ter contato, de ter comunhão com a sua família. O inimigo roubou daquele homem o tempo de ter convivência na sociedade, de poder trabalhar, de estar ali vivendo, tendo uma vida ativa, uma vida de trabalho, uma vida em comunhão com outras pessoas, com a sua família, enfim, tudo isso foi roubado deste homem por um tempo. Mas quando Yeshua chega, aleluias, quando Yeshua chega, aqueles demônios se prostram e perguntam: O que temos contigo, Yeshua, Filho do Deus Altíssimo? E Yeshua expulsa aqueles demônios daquele homem, aquela legião daquele homem, E aquele homem imediatamente, quando a libertação chega em nossas vidas, quando Yeshua nos liberta, verdadeiramente nós somos livres. E assim foi na vida daquele homem. Ele ficou ali já sentado, As pessoas
viram que ele estava ali vestido, estava em perfeito juízo, porque até isso os demônios haviam tirado dele o juízo, porque é isso que o inimigo faz, nos tira, né? Nos rouba a nossa consciência, nosso consciente é roubado. Então, aquele homem estava ali vestido, estava em perfeito juízo e estava assentado aos pés de Yeshua. E quando aquele povo daquela cidade de Gadara vê aquele homem, aquele milagre acontecendo ali, eles ficam cheios de temor, eles ficam com medo. Mas na verdade também havia uma outra preocupação, porque os demônios caíram sobre os porcos. E todos aqueles porcos morreram, ou seja, foi tirado daquela cidade também a visão deles, né? As finanças, a questão financeira. Então, aquela cidade, ao invés de receber Yeshua, para que milagres continuassem acontecendo, para que vidas continuassem sendo libertas, para que o milagre chegasse em outras famílias, não. Eles limitam Yeshua, eles impedem que Yeshua adentre aquele lugar. E aqui vem algo assim que eu acho bem interessante da parte do nosso mestre, porque a misericórdia dele é tão grande, o amor dele é tão grande, tão perfeito. E Yeshua, ele tem estratégias perfeitas de amor e de misericórdia, porque ele entende aquela questão da incredulidade daquela cidade, ele entende o medo, o posicionamento que pra gente, nosso entendimento é um posicionamento errado, é um posicionamento de incredulidade, mas Yeshua, ele entende isso. E o que é que ele faz? Ele retorna, ele pega ele toma de novo o barco e ele volta. E quando aquele homem que foi livre da possessão demoníaca pede para ir com Yeshua, e Yeshua diz para ele: não, tem pessoas aí nessa cidade que eu preciso alcançar com o milagre que eu operei na sua vida. E Yeshua diz para ele: volta para a tua casa e conta aos teus tudo o que o Altíssimo fez por ti. E quem vai glorificar o nome do Altíssimo, amados, é quem vai verdadeiramente reconhecer o estado em que nós estávamos e o estado e o milagre que Yeshua trouxe sobre as nossas vidas. E nós vamos contar para eles, nós vamos testemunhar o milagre que Yeshua fez, porque eles serão alcançados através das nossas vidas. Por isso que Yeshua manda com que aquele homem retorne para a cidade e conte tudo. Porque a família sabia o estado que aquele homem vivia. A família, eu creio, orava pela libertação daquele homem. Tinham fé de que um dia ele seria resgatado, de que ele seria transformado. Eu creio que aquela família não perdeu a fé, porque Yeshua não manda ele voltar para a cidade. Yeshua manda com que ele volte para a sua casa. A casa orava, a casa pedia um milagre. A casa orava pela salvação daquele homem. E Yeshua diz: retorne para a tua casa e conte tudo o que o Altíssimo fez por você. E assim, eu entendo que o milagre que Yeshua tem feito nas nossas vidas, nós precisamos contar. Contar tudo o que o Altíssimo tem feito em nossas vidas, para que o nome de Yeshua seja glorificado e exaltado através das nossas vidas e que outras vidas da nossa casa, da nossa parentela, aqueles que estão à nossa volta, eles sejam impactados
impactados pelo amor de Yeshua por nossas vidas, que também alcançará, se assim eles permitirem, a vida deles. Amém? Que Yeshua permaneça nos abençoando. Shalom, shalom. E até a próxima semana, se ele assim nos permitir.